Boa tarde. Boa tarde, Instagram. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo. Sempre por aqui. Muito obrigada pela participação, por estar sempre com a gente. Seja muito bem-vindo a Vínculos Psicologia Escolar. Tereza também, já sempre por aqui, já entrou com a gente. Para você que ainda não conhece a Vínculos, que está vendo essa live, seja no ao vivo, seja no gravado, sinta-se em casa. A Vínculos é uma empresa de psicologia escolar e educacional que tem como objetivo auxiliar profissionais que atuam na área, formar profissionais que atuam na área a trabalhar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais consciente, de uma forma realmente mais prática, séria e que dê resultado dentro das nossas instituições escolares. Tá bom o som, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô sem o fone de ouvido aqui, se tiver ruim, vocês me avisam que eu coloco. Então, continuando, para quem está conhecendo a Vínculos agora, a gente tem realmente essa missão de difundir os conhecimentos da psicologia escolar para que a psicologia escolar seja feita de uma forma séria, efetiva, que dê resultado, para a gente realmente marcar o território nas instituições onde a gente estiver com um trabalho de qualidade. Esse é nosso objetivo, essa é a nossa missão, porque eu acredito, nós na Vínculos acreditamos que nós podemos mudar o mundo através da educação. Só que para isso a gente precisa formar pessoas, precisa mudar a cultura, precisa ter um atendimento diferenciado, transformar a vida dos professores para que assim a gente vá replicando tudo isso, né? Beta, bem-vinda, Loriane, Fer também já tá por aqui. Vamos lá, aguardar mais os nossos últimos minutinhos aí. Que é sempre o tempinho da música, né? Aí já tá terminando, vamos lá. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Depois me digam o que acharam desse horário também. Bom, vamos lá, pessoal. Então, sem mais delongas por aqui, né? Em respeito a todos que conseguiram entrar no horário, que já estão aqui com a gente, nós vamos dar início na nossa live de hoje. Nosso objetivo é conversar hoje, eu quero trazer para vocês o tema de protocolo de atendimentos. A gente já teve uma outra live sobre isso aqui no Insta, né? Quem quiser depois pode estar procurando também. Mas é um tema muito importante, é um tema que eu quero trazer assim com uma certa recorrência, porque é realmente difícil, né? A gente costuma dizer que a gente sai da faculdade sem saber muito o que fazer, sem saber como atuar na área escolar. E a gente fica realmente bastante perdido, né? Então, acho que pensar em ajudar vocês a pensar e definir um protocolo deveria ser o primeiro passo de todo psicólogo escolar, né? Mas como a gente não foi formado para isso, e a gente também não tem muito essa noção de administração, de organização no geral, assim, de sistematização do nosso trabalho, a gente acaba não conseguindo fazer. Então, quem tem mais habilidade, às vezes é um pouquinho mais organizado, às vezes faz isso naturalmente, mas quem não tem, como é o meu caso, por exemplo, acaba ficando um pouco perdido, assim, de como conduzir o trabalho. E aí a gente tem um outro problema decorrente disso, né? A gente já sabe que é difícil para as pessoas entenderem, tanto que a nossa live da semana passada foi sobre a diferença entre a psicologia escolar e clínica. Da semana passada não, né, gente? Perdão, faz algumas semanas que eu não faço live, tô pendente aqui com vocês. Mas na última live que a gente teve, a gente falou do quanto que é difícil para as pessoas entenderem o nosso papel. Então, se a gente tem um protocolo bem definido, isso fica mais fácil para as pessoas saberem o que a gente está fazendo ali dentro, né? Então, por isso que é importante a gente realmente definir um protocolo de atendimentos. O que é um protocolo? Né? Protocolo é como se fosse a receita de bolo, né? Como se fosse uma receita do passo a passo ali para o que eu vou fazer, o que eu devo fazer em cada caso, em cada situação. Então, ter um protocolo definido nos ajuda até mesmo em questão de tempo, assim, né? Até mesmo em questão de o que eu faço com esse caso. Então, se você já tem o protocolo, você sabe mais ou menos como que você vai conduzir a situação, dependendo da demanda que chega para você.
né? Então, para a gente definir um protocolo, é bem importante que você anote, que você escreva, assim, que você faça um roteiro mesmo. Comece fazendo um roteiro em tópicos de tudo que você precisa fazer e de tudo que você se propõe a fazer dentro da instituição escolar. Porque daí é esse protocolo que vai ser como se fosse o esqueleto do teu protocolo de atendimento, assim, né? Do teu manual que você vai seguir. Então, o primeiro passo é a gente definir um encaminhamento, né? Definir assim, como definir, né? Definir com o gestor e com a coordenação pedagógica como é que vai ser feito o encaminhamento para o setor de psicologia escolar. Então, você chega lá na escola, tá lá na instituição, então é importante que você sente com o gestor e converse e fala, olha, vamos definir aqui, vamos pensar como que os alunos vão chegar até mim? E aí, quais são as possibilidades dentro disso, né? O aluno pode, você pode atuar numa escola que qualquer pessoa pode te procurar, né? A família pode ligar, o coordenador chamar, o professor chamar, o aluno vir procurar por você. Ou você pode trabalhar numa escola que o gestor vai falar assim, não, eu não quero que seja porta aberta, eu quero que tenha um relatório de encaminhamento, um documento formal de encaminhamento. E aí, já dando uma dica para vocês, assim, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham numa escola só, tem pessoas que atendem 2, 3 escolas, tem pessoas que atendem várias escolas, né? Que trabalham na Secretaria de Educação e tudo mais. Quando a gente tem um volume maior de alunos, séries, professores para atender, é importante que a gente tenha um relatório de encaminhamento, que você negocie ali com o gestor, com o coordenador pedagógico, fala, olha, vamos criar um relatório, porque daí fica simplesinho, fácil e tudo mais. Por que é legal ter o relatório? Porque daí você tem documentado todos os casos que chegaram para você para serem atendidos, né? Mas, como eu disse, quando a gente fala em documento, relatório para ser preenchido, os professores já espanam, às vezes não gostam muito, porque daí tem que preencher uma ficha para poder... É como se ele tivesse que preencher uma ficha para falar com você. Então, se você for criar esse documento de encaminhamento, tenha esse cuidado de não fechar as portas, de dar uma abertura para que os professores te procurem, a coordenação, mesmo os próprios alunos, para que você também possa ter esse olhar clínico, né, que a gente tem, esse olhar de perceber aonde precisa da tua intervenção. Mas o relatório, ele é bacana por isso, principalmente quando a demanda é muito grande. Então, depois que você define ali com o gestor, com os gestores, né, como que vai ser feito esse encaminhamento para o setor de psicologia, aí você pode definir também com a equipe gestora quais os casos que vão ser atendidos. Um exemplo, assim, questão de disciplina, vai atender ou não vai, em que situação que eu vou atender, questão de comportamento, questão emocional, quando que o emocional está abalado ou prejudicado a ponto desse caso precisar ser encaminhado para o setor de psicologia. A parte de aprendizagem, eu vou atender só os alunos que já têm laudo, que têm questões de inclusão, ou todos os alunos que têm dificuldade de aprendizagem vão ser encaminhados também para o setor de psicologia. Então, esse tipo de conversa que você precisa ter com o gestor, de dizer assim, olha, o que você precisa? Qual que é a tua maior demanda? Quais são as dificuldades? Se você já está na escola, você pode falar, olha, eu fiz uma leitura e eu percebi que as maiores dificuldades são nessa situação, que nesses casos vai precisar da minha intervenção e tudo mais. Vamos colocar isso no protocolo? Né? Então, já define com ele ali, com o gestor, com o coordenador pedagógico, quais são os casos que serão encaminhados para a psicologia. Basicamente, a gente atua, quando a gente fala em atendimento mesmo, que é o foco dessa live de hoje, porque não é só atendimento que a gente faz dentro da escola, né, pessoal? A gente tem trabalho de prevenção, tem oficinas e tudo mais. Então, aqui, esse protocolo, eu tô me referindo ao atendimento mesmo, daqueles casos que você vai precisar chamar a família, atender, encaminhar, talvez atender o aluno e tudo mais. Então, basicamente, a gente atua em 3 frentes. Então, na parte da aprendizagem, que daí entra as dificuldades de aprendizagem, as questões de inclusão. Na parte do emocional, que entra dificuldades emocionais, alteração de comportamento, alunos que têm laudos de transtornos, né? Também da parte de aprendizagem.
ou situação de risco, também entraria dentro desse eixo do emocional, digamos assim. E a gente tem a frente do comportamento relacionado à disciplina. E por que eu sempre gosto de trazer isso? Porque não tem como a gente não atender essas situações, porque às vezes as situações de indisciplina podem ser indícios de um transtorno, precisam também de uma orientação diferenciada. Às vezes a gente precisa trabalhar com o professor, para o professor conseguir trabalhar com aquele aluno também. Então, de qualquer forma, a demanda da disciplina, do comportamento, ela também é uma demanda para a gente olhar com carinho, olhar com atenção, até porque muitas vezes são esses que chegam mais. Né? Então, se você simplesmente chegar na escola e falar, não, é comportamento, eu não vou atender, isso vai barrar muito, vai prejudicar muito a visão que os professores, que a coordenação pedagógica tem de você. Então, é importante olhar com carinho, sim, porque às vezes não é o aluno que precisa, às vezes é o professor que está precisando, percebe? Daquele olhar diferenciado, daquela orientação da tua parte. Então, nesse sentido, vale sim a gente olhar também com carinho aí para as questões de comportamento. E aí, assim, depois que você define, então, como que vai ser feito o encaminhamento, que casos que você vai atender na escola e registra tudo isso, aí é importante você definir o que você vai fazer em cada caso. Então, e aí eu quero depois, na sequência, trazer lives para vocês para falar de cada uma dessas frentes de atendimento. Mas é importante assim, se a situação é de aprendizagem, o que eu vou investigar numa situação de aprendizagem? Quais as perguntas que eu preciso fazer para essa família, se eu for chamar a família? Quais as questões... Já chegou? Então tá bom. Deixa eu só dar tchau pro meu filho aqui, que ele tá saindo. Tchau. Beijo, vai com Deus. Pegou sua chave? Nossa, se tiver atrapalhando aí, sim. Peguei. Uma figura, gente, é ao vivo, né? Ao vivo é assim, tem dessas coisas. Vai com Deus, tá? Deus te acompanhe. Então, é importante que para cada situação a gente tenha ali uma gama de perguntas, assim, do que eu vou investigar nesse caso, que tipo de pergunta eu vou fazer, eu vou encaminhar para profissional externo, eu não vou, em que situação que eu preciso chamar a família, em que situação que eu preciso orientar o professor. Então, a gente faz uma orientação, a gente precisa ter em mente, ter claro para nós, de como que eu vou conduzir a situação de aprendizagem. Mesma coisa emocional. Então, o emocional... Se a demanda é emocional, que tipo de demanda emocional pode vir para mim? Isso precisa estar registrado no teu protocolo. Aí, dependendo da demanda que vem, que tipo de pergunta eu vou fazer para esse professor? Que tipo de pergunta eu vou fazer? Em que situações eu vou chamar o aluno para conversar? Em que situações eu vou ter que chamar a família? Em que situações eu vou precisar fazer um encaminhamento para avaliação externa, para um profissional externo? Em que situações eu vou ter que chamar esse profissional externo para conversar comigo? Né? Então, tudo isso precisa estar definido. E aí, da parte do comportamento, a mesma coisa. Então, foi encaminhado uma situação de indisciplina, eu vou ter que... Qual que é o procedimento que eu vou ter a partir disso? Eu vou fazer observação em sala, eu vou conversar com esse professor, eu vou tentar tirar desse aluno da onde vem essa dificuldade, se é uma dificuldade que é recorrente, que não tá tendo melhora. Aí a gente chama a família também para pontuar o que está acontecendo, para que a família também possa ter o mesmo encaminhamento, a mesma orientação que a gente. Se eu percebo que precisa de uma avaliação externa, eu também sinalizo, mas é importante que você já tenha claro, tipo, a hora que vem a situação, veio a queixa, você fala, eu já sei o que eu vou fazer a partir de agora com esse caso. E aí, então, assim, a gente precisa ter definido também, né? Em que situações a gente vai fazer o encaminhamento, em que situação vai ser só uma orientação para o professor, em que situação a gente vai chamar a família para orientar. E aí, falando brevemente, assim, já para ajudar vocês na construção do protocolo de vocês, né? Que situações a gente precisa encaminhar o aluno para avaliação externa? Quando a gente percebe que só a nossa orientação não foi suficiente, que só aquele acolhimento do aluno, ou que tem um indício de um transtorno já, seja um transtorno emocional, um transtorno de qualquer natureza, né, ou de inclusão, ou uma deficiência. Então, dependendo quando eu percebo que eu vou precisar de uma avaliação externa para poder fechar uma situação, para poder propor alguma coisa diferenciada para esse aluno, aí a gente encaminha esse aluno para uma avaliação externa.
Quando que a gente faz só a orientação com o professor? Quando a gente percebe que o problema não tá no aluno, assim, não tá... Sim, vai ficar salva assim, Isis. Quando a gente percebe que o problema não tá no aluno, quando é uma questão que eu vi que o professor não tá sabendo como lidar, que o professor também precisa de auxílio para lidar com aquela determinada situação, enfim, quando eu vejo que é um caso novo e que não foi passado informações ainda para esse professor, então em algumas situações a gente vai perceber que é só a orientação do professor que a gente vai precisar fazer. E quando que a gente precisa chamar a família? Quando a gente, lógico, em todas as situações que precisar de encaminhamento eu vou ter que chamar a família, porque é a família que vai buscar esse acompanhamento externo. Só um minutinho, pessoal, tá difícil hoje. Oi. Sim, pode liberar. Tchau. Gente, nunca aconteceu isso nas lives. Mas vamos lá, né? Ao vivo tem dessas coisas. Deixa eu ver de onde que eu parei aqui. Ah, sim, com relação à família. Então, quando que a gente percebe, quando que a gente precisa chamar a família? Quando eu percebo que tem que fazer uma orientação para avaliação externa, quando eu percebo que tem uma falta de rotina de estudos em casa, quando eu percebo que a criança tá assim, num nível de ansiedade muito grande, às vezes a cobrança dos pais é muito grande, ou a negligência dos pais é muito grande, né? Quando os pais também não dão o suporte que a criança precisa, que o adolescente precisa para se desenvolver bem pedagogicamente, quando não tem acompanhamento de tarefas. Então, quando eu percebo que eu preciso que essa família se comprometa também, aí eu vou chamar essa família para orientação e vou dar continuidade a esse acompanhamento. E aí, depois que a gente define, né, o que você vai... Então, só recapitulando, né? Definiu como que vai ser feito o encaminhamento, que é como que esse aluno vai chegar para o teu setor. Definiu quais os casos que você vai atender, o que você vai fazer a partir de cada caso, né? De cada situação geral ali, pensando naquelas 3 frentes que eu mencionei. E aí você define o que fazer depois, né? Quais as perguntas, o que fazer depois. Aí é importante que você também elabore os documentos que vão fazer parte do teu protocolo. Então, que documentos que tem que ter? Basicamente, um relatório de encaminhamento, se você for utilizar, uma ficha para entrevista com os pais, para reunião com os pais, para que você possa ir registrando todos os atendimentos que você realiza com os pais, né? É importante ter também um documento de autorização para contato com os profissionais externos, porque às vezes o aluno tem acompanhamento externo, mas a família não passa o nome do profissional, não, às vezes fala que permite que a gente converse e depois volta atrás, então a gente precisa ter um documento aí que a família autorizou o contato com o profissional externo para não gerar problemas também. E basicamente um modelo, um roteirinho para prontuário, né? Que eu chamo de prontuário porque eu não tenho uma outra palavra para utilizar, mas assim, uma ficha, um lugar onde você possa ir registrando o passo a passo que você foi fazendo com aquele aluno. E aí é importante você definir a frequência também, né, dentro desse protocolo. Então, com que frequência você vai atender cada caso? Se for uma situação emocional grave que envolver risco, você vai ter que atender logo, ver como é que tá esse aluno na semana que vem, ou na próxima. Ou você encaminhou o aluno para avaliação externa, você vai ter que chamar dali 2 meses para ver se a família buscou ou não avaliação externa. Ah, tem prejuízo na nota, você vai ter que, quando sair os resultados, verificar se esse aluno teve bom rendimento, não teve, os conselhos de classe. Então, essa frequência também de tempos em tempos que você vai ver cada caso precisa estar definida também no teu protocolo. Aí temos uma pergunta aqui, né? Como dialogar com os professores sobre a inclusão? Percebo resistência dos professores com a inclusão. Sim, eu não sei se é o nome, tá? Diário da Psi Escolar, né? Olha, a inclusão, assim, eu tenho... Aqui no nosso... Se você quiser depois dar uma olhada... Eu tenho um workshop sobre a parte de inclusão, assim, que ele é pronto para você fazer capacitação com os professores. Tem as principais leis e tudo mais, e tem uma parte introdutória, uma primeira parte que é só sobre neurociência, assim, fazendo um apanhado ali da neurociência, digamos que comigo mesmo, né? Até o título é a neurociência para uma vida melhor, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente o título, mas ela faz uma parte toda introdutória
falando sobre a neurociência para mim mesmo, para que eu entenda por que é difícil para mim lidar com a inclusão. E aí tem a parte da inclusão propriamente dita, que ela é uma palestra pronta para você fazer para os professores, se você quiser, né? Mas assim, a gente precisa trabalhar no sentido de que eles entendam que não tem para onde fugir, entendeu? Que a inclusão tá aí e ponto final. Que não existe professor que não possa trabalhar com inclusão. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que deles entenderem que isso já faz parte da vida e que a gente não tem muito para onde correr. E o segundo, sim, é com muita paciência, sabe? A gente precisa estar junto, ter paciência, porque realmente é muito difícil trabalhar com inclusão, né? É complicado, é delicado, são situações que fazem com que o professor se sinta, às vezes, para baixo, se sinta frágil. Quando um aluno não dá certo, a sensação que ele tem é que ele não deu certo como professor, que ele não conseguiu alcançar os objetivos. Então, por isso que a gente precisa ter muita paciência e muito amor e estar junto. O ideal, assim, que eu sempre falo aqui na Vínculos, é que o psicólogo escolar sente junto com o professor, planeje junto as estratégias e esteja junto no momento que o professor foi aplicar. Então, o professor aplicou uma estratégia, vai lá, vê se deu certo. Se não deu certo, pense em outra questão, né? Porque só orientar de longe e não ir lá para ver como é que ele tá fazendo e não fazer junto com ele, não vai resolver, não vai dar resultado. Até a gente teve um post essa semana sobre isso, né? Os professores, eles precisam ser os nossos maiores objetivos. Se o professor não confiar no teu trabalho, não acreditar em você, o seu trabalho não vai fluir, não vai ter resultado, porque é ele que coloca em prática tudo que a gente organiza, tudo que a gente estrutura. Quem vai pôr em prática, quem é linha de frente é o professor. Então, você precisa ter o professor você precisa ser o melhor amigo do professor, porque ele confia em você e que ele traga situações para você. Bom, pessoal, para hoje era isso, né? Eu tô tentando me organizar aqui para as lives serem mais curtinhas também. Tanto para quem tá ao vivo, eu sei que para muita gente às vezes é horário de trabalho ainda, né? Quem não pegou do começo pode assistir depois, assim que terminar eu já vou publicar a live para todos vocês. Lidiane! Isso, Lidiane. Muito bom, exatamente. Parceria, professor e psicólogo é o único jeito que eu conheço que funciona. Então, assim, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Para quem tiver interesse, assim, a gente tá com o nosso curso de intervenção em psicologia escolar, tá lá no link da bio, tá aberto ainda, né? Ele vai ficar aberto perpétuo até a gente fazer um novo lançamento. No curso de intervenção em psicologia escolar tem um protocolo escrito, tem um modelo de protocolo de atendimentos escrito já. O curso, ele tem bastante conteúdo, vários que estão aqui já fizeram o curso, né? Alguns estão comigo nessa turma nova. Então, o curso tem todo esse material pronto para vocês, né? Não que vocês precisam fazer o curso, vocês podem desenvolver sozinhos, mas se vocês quiserem, tem dentro do curso esse material também, além de muitas outras coisas, né? No curso de intervenção em psicologia escolar. Para quem, nessa turma do curso, eu ofertei 4 sessões de mentoria ao vivo e vou ofertar uma quinta agora. Acabei de avisar os alunos nessa semana que nós vamos ter uma sessão a mais de mentoria. Então, se caso alguém ainda tiver interesse de entrar no curso, ainda dá para participar da nossa mentoria de amanhã e da outra terça da outra semana que tem sido ao vivo. E quem entrar depois também fala, Sabrina, mas eu entrei depois. Todas as mentorias que a gente fez, elas estão gravadas e elas já estão lá na plataforma também, caso você tenha interesse. Qualquer dúvida também pode mandar um direct, né? Eu tô sempre super à disposição, a minha equipe, o Carlos, a Evelyn, a gente sempre tá atendendo, respondendo, acolhendo todas as dúvidas de vocês. Fiquem com a gente aqui na Vínculos, né? Tem bastante conteúdo, bastante coisa preparada. Na semana que vem, eu já pensei aqui no tema da semana que vem, a nossa live vai ser sobre protocolo de risco, né? Então, o que fazer em caso de risco de suicídio? Importantíssimo pensar sobre isso em vésperas aí de Setembro Amarelo, né? E a gente tá tendo muitas situações de ansiedade, depressão. Então, acho que nós, como psicólogos escolares, nós somos o carro-chefe ali da saúde mental dentro da escola. Então, precisamos estar muito preparados para isso e desenvolver também um protocolo para atendimento dessas situações na instituição escolar. Tá certo? Beijo no coração de cada um de vocês. Contem sempre comigo. Qualquer coisa, mande direct, mande mensagem, né? Eu fico à disposição. A gente tá aqui com vocês e para vocês, para dar todo o suporte que vocês precisam para atuar nas escolas. Até a próxima. Tchau, tchau.